Ô, Eltinho, eu acredito, cara, que os dois, tanto o Atlético quanto o Palmeiras, estejam muito abatidos com as derrotas. Vai ser um jogo de dois times? Eu acho que vai ser um jogo horrível, uma bela de uma porcaria. Acho que vai ser um jogo de 1-1. Se um pontinho aí pro Atlético seria precioso, viu? Porque garantiria definitivamente a tranquilidade. Agora, dura você achar que você vai garantir 1 em 6 diante do Palmeiras, né? Agora, um ótimo jogo para o Atlético tentar dar uma resposta. Só que o torcedor tem que confiar. Quer dizer, não deve, né? Mas eu não confio. Acho que o Atlético está totalmente fim de feira. O Palmeiras também já tinha entregado, inclusive. O Palmeiras vem de 5 jogos sem vitória, não é isso? Considerando o da Libertadores, são 5, né? 5 jogos sem vitória. E nesses 5 jogos ele marcou o quê? 2 gols? 2. Empatou com Vitória. Fluminense foi 0x0 também. Acho que são 2 gols Flamengo, em 5 jogos. Ele não e nenhuma vitória. Então, como o Atlético... Grêmio ele marca um gol, marca 2, toma virada, né? Ele vira e toma... Não, o Grêmio ficou à frente. Ele faz 1, toma 2, toma 3 e faz 3x2. São 3 gols. Então, se eu pensasse no Atlético, somente o Atlético que jogou contra o Flamengo, logo depois eu mexeria no Atlético de ter perdido o jogo, a decisão, né, da Sul-Americana, eu imaginaria um Atlético querendo dar uma resposta. Mas o problema foi que veio, Valu, o jogo contra o Fortaleza. Um jogo muito ruim, muito apático, muito abaixo. Mas é que assim, eu não achei o jogo do Atlético contra o Flamengo esse grande jogo. Não, mas foi um jogo pelo menos que a equipe se impôs no seu objetivo ali de tentar segurar aquele resultado, fez 1x0 e fechou a casinha. Tava conseguindo levar um bom resultado, que era a vitória para cima do Flamengo, e tomou gol no finalzinho. Eu tô falando a respeito de postura. Pós-derrota, porque foi uma derrota pesada, o Atlético perder pro Lanús. Sim. Você entende? Então, a resposta que eu imaginava você vai enfrentar o melhor time do Campeonato Brasileiro, o líder do campeonato. Eu imaginava um Atlético entregue e sofrendo uma derrota contundente. Mas ia tomar 4, 5, 6, o Elton. Assim, eu acho que o Atlético... Parabéns por fazer o mínimo contra o Flamengo, assim. Você vai entrar num ringue contra alguém, contra um adversário forte como é o Flamengo, você vai entrar de guarda baixa? Eu entendo, assim, teria sido uma vitória heróica, mas eu acho que o mínimo que o Atlético podia fazer naquele jogo é se entregar para defender o Flamengo, como conseguiu defender até... Mas contra o Fortaleza eu não vi nada. Contra o Fortaleza eu não vi nada. Aí é o que me assusta. Aí voltou ao normal. Aí é o que me assusta, entende? Para eu pegar, por exemplo, é o que eu tô querendo dizer. Se eu pego o jogo do Flamengo e falo assim, agora vai enfrentar o Palmeiras, eu imaginava a mesma postura de vontade, de determinação, de entrega no jogo contra o Flamengo. Apesar do Everson ter sido o melhor em campo, ponto. Mas o Everson fez uma excelente partida. É importante a gente ressaltar isso. Mas o que eu vi do jogo contra o Fortaleza, eu fico muito preocupado, até mais preocupado do que o jogo contra o Flamengo. Não, e eu acho que assim, quanto mais o Atlético vai se aproximando do final da temporada, depois de ter perdido pro Lanús, da forma que perdeu o jogo contra o Fortaleza, você tem razão, assim... É quase tão ruim quanto aquele Atlético e Corinthians, quanto o Atlético e Fluminense, né? É o time... Eu acho que o Atlético... O Sampaoli falou aquela vez de convicção. O time tá quebrado de novo. Era um monte de caquinho quando o Sampaoli chegou. Ele foi juntando, foi conseguindo avançar na Sul-Americana, foi colocando na cabeça do elenco, pra mim, que a importância da conquista da Sul-Americana. Então os jogadores... tiveram uma breve união, como o Exterminador, o T-1000, no filme Exterminador do Futuro 2, quando ele se quebrava em várias partículas, o Atlético se tornava mercúrio. Isso, o Atlético se emendou naquelas partículas lá de cristal líquido e ficou forte para a reta final de Sul-Americana. Mas uma vez que perdeu, é o ácido no T-1000. Se quebrou novamente de novo e esse ano fica complicado imaginar o Atlético se juntando. Pro jogo de hoje,
Sei que vou tomar pedrada, mas não tem problema. Tô acostumado. Hoje saí de casa, o portão saiu dos trilhos, o carro tá engasopando depois de ter trocado a bateria. Então, as pancadas do chat vão ser muito... Tô com uma dor muscular nas costas. Que é engasopando, cara? Ele tá... tá engasopando. Ele faz que vai e não vai. E o portão aconteceu o quê? O portão saiu do trilho, cara. Muito obrigado ao Luiz lá, um grande amigo que... Então hoje tá gostosinho, Valuzão? Tá delícia, tá bonito, tá delícia. Pegamos um pé de cabra lá, aí com a dor muscular nas costas, tive que dar um leve no portão. Então, assim, é o de menos. Eu colocaria Fausto Vera ao lado de Alan Franco hoje, pensando na questão do Atlético ter um pouco mais de capacidade defensiva no meio-campo para jogar contra o meio-campo do Palmeiras. Ah, Valu, você tá de brincadeira escalar o Fausto Vera. Não, quem tá de brincadeira é a diretoria do Atlético de ter como opções no meio-campo durante toda uma temporada e depois de 2 janelas, opções de marcação no meio-campo como as que tem hoje. Então não sou eu que tô de brincadeira. Fausto Vera ao lado de Alan Franco e eu colocaria o Gustavo Scarpa pelo lado direito, Arana pelo lado esquerdo, imaginando aquele 3-4-3. Tiraria o Bernard da ponta direita, colocaria o Bernard para jogar novamente ali próximo aos 2 atacantes de frente. Assim foi a forma que o Bernard mais funcionou no Atlético do Sampaoli, com o ataque com Hulk e Dudu. Ô, galera, dá um like aí pra gente aí, vamos ajudar a gente. Gente, é tão legal com vocês. Já fizemos vocês rirem bastante aí com o mosquitinho do Thiago Fernandes. Então, por favor... Dos problemas deixa um like, deixa um dedinho. Senta o dedinho aí na gente, por favor. Ai, meu Deus do céu. Enfim, deixa eu só... Foi, gente? O que tá acontecendo? Não. Me coloca no grupo. Ué? É que o Guilherme mandou aqui a atualização. Gente, já que o pessoal citou, só pra reforçar, um dedinho no like aí, por dedinho também é duro, hein? Eliana e os dedinhos. Só uma dedada no like aí, por gentileza. Temos agora 1,5 milhão de pessoas online conosco, a maior audiência do mundo nesse momento. Então só uma dedadinha no like aí, por gentileza, para dar uma valorizada. Vocês já deram um like aí? Eu já dei o like. Por favor. Pra gente chegar pelo menos a 1.000, seria possível? Vamos lá então, naquela frente de todos aí, no envolvimento de todos, aquela dedada no like aí. Fica bom para todo mundo, esse conteúdo chega para mais gente. Então, por gentileza, atenda esse nosso chamado. O Guilherme acabou de me mandar uma mensagem aí, destacando o número de ingressos vendidos, né? Até agora, 8.000 ingressos, contando as 2 torcidas, né? E lembrando que tem voucher também, né? Compra um, ganha o voucher. E aí, cara, ainda assim teremos hoje o menor público da história da Arena do Galo. Que feito, hein? Contra o Flamengo deu 18. Conseguiu fazer o menor público contra o Flamengo. E agora um jogo contra o Palmeiras. As duas equipes que têm dominado, né, o cenário esportivo aí do futebol nas últimas temporadas, com grandes elencos. O Atlético vai levar um público baixíssimo. Compreendo, né, o protesto, a torcida tá certa de pegar e protestar de alguma forma. Eu acho que é até um choque de gestão para os proprietários do clube, que ficaram chateados pelas faixas que foram espalhadas e colocaram que era algo direcionado, que sabiam até de onde que vinham. E agora, o que vai dizer? Quando é o próprio torcedor que está fazendo o seu protesto. Isso é um protesto. A forma que o torcedor encontrou de mostrar a sua insatisfação com o atual momento do Atlético foi esse, de pegar e fazer a campanha de público zero na arena. É claro que é impossível acontecer algo assim, né, de público zero, mas isso já demonstra. Palmeiras provavelmente deve ter 2.000 torcedores, deve ser algo próximo, né? De 2.000 torcedores ou mais, e o atleticano vai ser 6.000 torcedores. Vai ter uns 2 do Palmeiras, muito, hein? É muito pouco. É muito pouco. A torcida do Palmeiras também tá bem pistola. Então, assim, mas, mais uma vez, reforçando, é uma ação da torcida do Atlético para mostrar o tamanho da insatisfação por esse momento do Atlético. Eu espero que a diretoria do Atlético não solte uma nota
falando que é um protesto dirigido. Não, que agora é o próprio torcedor que está fazendo. A gente, por vezes, discute aqui no programa sobre a questão da intolerância com o torcedor. Pô, se só um ganha e o Atlético não é favorito a nada que vai disputar. Aliás, com exceção da Sul-Americana, ele não é favorito. Né? Começou a Copa do Brasil do ano que vem, brasileiro do ano que vem, ele não é favorito. Você vai sempre apontar para Flamengo, Palmeiras e aí os que vierem depois disso aí. O Atlético não vai entrar como favorito ano que vem. Talvez possa entrar, caso vá para a Sul-Americana, que também não tem garantia, pelo menos por enquanto. Nenhuma. Tem gente nos calcanhares. Pois Ceará e o Vitória. Exatamente. Então, se o Atlético for para a Sul-Americana ano que vem, talvez ele possa ser um dos favoritos. Mas se fosse para a Libertadores não seria, Copa do Brasil não seria, Campeonato Brasileiro também não, e não mesmo. Né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque não vai ser. Sempre Flamengo e depois quem vier abaixo aí você vai apontar para Palmeiras, daqui a pouco você pode colocar um Cruzeiro correndo por fora, mas não vai sair disso, né? Não sei ano que vem, não sei a questão do Fluminense, pretende se reforçar e tal, mas é exatamente o Fluminense que eu queria dizer. A gente fala do torcedor que é intolerante a esse movimento, de que só um ganha, meu time tá mal, então tá tudo errado e tal. Não. A própria torcida do Fluminense não tá insatisfeita, cara. Não tá insatisfeita. Mas é porque a noção... Não vou citar do Mirassol, não, foi uma grande surpresa o Mirassol, né, pra todo mundo. Mas a torcida do Fluminense não tá insatisfeita. Mas não tem por que tá, na verdade. Não tem. O Fluminense fez um grande campeonato, a Copa do Mundo de Clubes, semifinalista. Fluminense arrecadou só na Copa do Mundo de Clubes 362 milhões de reais. Saiu o Renato, chegou o Zubeldia, tá conseguindo... Tá vivo ali, vivíssimo na luta. O time tá jogando bem. Cara, o Fluminense tá se defendendo muito bem. Muito bem. Mudou a característica. O time do Renato jogava um pouco mais, defendia um pouco menos, salvo na Copa do Mundo de Clubes, que ele entendeu que precisava de fazer um Fluminense defendendo mais mesmo. O Zubeldia tá um time chato. Não é fácil fazer. O Fluminense veio ao Mineirão, enfrentou o Cruzeiro, não tomou gol, foi ao Parque Antártica, eu fui puxar longe, foi ao Allianz Parque, não tomou gol do Palmeiras. Tá um time bem estruturado. É um ano muito positivo pro Fluminense, principalmente com o término provável em mais uma Libertadores. Mas é questão de consciência e de promessa. Se há algo compatível com o discurso que é adotado, beleza, tá tudo bem. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, prometeu um Fluminense como potência que brigaria por títulos com Palmeiras e Flamengo? Não. Então é isso, cara. O Pedrinho... O grande problema é esse. O Pedrinho, qual foi a promessa que o Pedrinho fez ao torcedor do Cruzeiro? Nós vamos brigar por uma volta à Libertadores. O Cruzeiro superou as expectativas. Essa foi a promessa que o Pedro Lourenço e a diretoria de futebol do Cruzeiro fez no início da temporada. Vamos brigar por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro supera as expectativas. E aí você vai olhando clube por clube, o do Palmeiras fica pistola, fica nervoso, fica enraivecido. Por quê? Porque nesse momento ele se acostumou a ganhar. Todo ano ele ganha um título. Aí nesse ano não ganha, os caras ficam putos da vida. Mas a verdade é, o torcedor do Atlético tá chateado, tá a pé da vida, não vai ao estádio mais, por um motivo muito simples. Porque prometeram um time que seria uma potência e é um Atlético que perde pro Lanús numa final de Copa Sul-Americana. É um Atlético que pelo segundo ano consecutivo chega à penúltima rodada com uma possibilidade de rebaixamento. E que, dependendo e de acordo com os resultados de hoje, pode chegar à última rodada com uma possibilidade real de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor do Atlético, ele tá pé da vida, ele tá raivoso, tá nervoso, com razão, porque prometeram uma coisa e entregaram outra. Isto posto, o que eu tô querendo dizer é que se você pegar aqui, a torcida do Palmeiras tá pistola demais, porque não ganhou nada esse ano, mas do Cruzeiro para baixo aqui, do Cruzeiro não está, você vê alguns ali criticando outro jogador, mas por um excesso de zelo com a situação de que tinha que brigar, tinha possibilidade e tal, mas que cumpriu mais do que o projetado, cumpriu. A do Mirassol nem se fala, né? É a torcida que tá muito feliz com o resultado. Bom, o Mirassol vai para Libertadores mesmo. Libertadores. E com grande possibilidade de fazer uma grande Libertadores. Fluminense, o torcedor tá tranquilo, tá satisfeito. O Botafogo tá médio, mas eu acho que tá mais satisfeito que não, porque sabia que não era favorito a nada. E a do Bahia também, por razões óbvias, né? Pelo investimento que é feito pelo Grupo City, etc e tal. Aí do São Paulo para baixo é que todo mundo tá pistola, mas a do Corinthians ainda tem possibilidade, então tá na expectativa.
A do Grêmio, pistola da vida. A do Vasco, os caras é uma relação de amor e ódio absurda com o elenco e com o técnico. A do Bragantino, não vou dizer, porque o Bragantino não tem essa pressão toda. A do Atlético tá pistola e a demonstração tá aí, inclusive não comprando ingresso pro jogo. A do Ceará na expectativa de permanência. E se permanecer vai ser um título pro Ceará na temporada. A do Vitória muito animada com a possibilidade de permanência. E a do Internacional maluca com a possibilidade de queda do Internacional. Uma insatisfação absurda. O mesmo não acontece com a do Fortaleza, que mesmo estando no Z4 atrás do Internacional ainda tem possibilidade de sair. Então tá na expectativa também, porque também não projetou nada mais que uma luta contra o rebaixamento. Então assim... A única que eu vou discordar do você é do Botafogo. Os caras tinham certeza e plena convicção de que esse time poderia repetir o que fez na temporada Eu passada. vou discordar do das Fortaleza, perdas. porque eu não imagino lá no início do ano, mais um ano de Pablo Vojvoda, que eles imaginariam estar nessa situação. Mas nesse hoje, momento. Valor, eles estão lotando o estádio e você não vê nenhum tipo de movimentação como essa do Atlético, de uma revolta a ponto diferente. de não ir ao Situações estádio. totalmente Eu diferentes. sei que são, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você pegar hoje, a torcida do Fortaleza espera que o time permaneça. E se permanecer, Então, porque o time tá para eles lutando. é um título. Porque Sim, o time tá sim. lutando, tem chance, enquanto tem chance, tem que estar lutando mesmo. Mas já faz um tempo que a torcida do Fortaleza abandonou essa de ficar dando porrada no time. Falou, cara, vamos abraçar. Mas porque eles notaram a qualidade do trabalho Então, feito pelo Palermo. É o que eu tô te dizendo. Diferentemente da torcida do Inter, do Santos, eu não sei. Não sei. Como é que tá a torcida do Santos? Tá apoiando? Tá Cara, pistola? tá pé da vida, por motivos óbvios. Eu sigo uma menina que chama Marwa Rages. Ela é ótima, ela é santista, inclusive. Os caras estão pistola, porque o Santos lutou contra o rebaixamento em 2023, aí disputou a Série B 24, agora em 25 tá lutando contra o rebaixamento de novo. Então, assim, a torcida do Santos tá pistola. E natural que esteja, né? Aqui, só uma informação que o Gui, ó, produtor, passou pra gente aqui agora. Esse ataque do Atlético, o ataque do Atlético de 2025, é o pior da história da era de pontos corridos do Ô, Atlético. louco. 38 gols marcados até o momento. Na história da era de pontos corridos, é o pior ataque do Atlético. Ih, tô achando que o Atlético vai terminar essa É temporada o pior ataque da gol história por do jogo Atlético só, hein? na era de pontos corridos, hein? 38 gols Meu apenas. Deus. Fazer quantos gols pra não ser o pior? Caramba! Tem que fazer 8 Não vai gols de fazer. Tem que acordo com o fazer Guilherme. 7 gols pra igualar o 45 de Mas 2019. aqui, posso falar um negócio? Eu Não acho que faz 7 termina gols com 38 nunca. gols. Acho que não faz nenhum mais. É. Perde pro Palmeiras hoje, empata com o Vasco no fim de semana. Aqui, dá pra passar no chat? Dá pra passar no chat. Deixa eu só... Não, então pode ler aí. Não, vamos ler aqui Deixa eu algumas. fazer Pode fazer. Só um mexanzinho aqui antes? Pode, pra pagar o Pode, salário? lógico, Então pode. deixa eu falar da Virtual Autopeças aqui. Eu falo na TV e agora tenho a oportunidade de falar aqui que você que tá ouvindo